pessoal, quem for acabar de entrando aí, a gente vai recebendo. Vai pegando a informação, isso aí. Bom, coloquei para gravar aqui, para depois quem não puder ter acesso, quiser repetir ou assistir novamente, está à disposição, certo? Bom, primeiramente é um prazer, então. Meu nome é Vitor Rabelo, para quem não me conhece, sou professor do Centro Universitário Senac Campos do Jordão já há 4 anos, leciono as matérias de cozinha brasileira, as matérias de prática de serviço e na pós-graduação em cozinha brasileira, a matéria de estética no prato, certo? Hoje a gente vai bater um papo super interessante aí sobre bebidas, suas harmonizações e ingredientes de raiz, né? Aí eu tô mais pro lado dos ingredientes, o Fernando mais pro lado das bebidas, e a gente o intuito principal era basicamente bater um papo mesmo, a gente trocar informações, né? Ter atividades, roteiros. Então a gente vai trocar um pouco de experiência e sabedoria aqui com vocês em relação a isso, né? Espero que vocês façam bastante perguntas, que vocês interajam. Sintam-se à vontade para escrever no chat aí para quem está sem o microfone, né? E eu, Fernando, a gente está respondendo e à disposição, tá? A nossa conversa está prevista para até às 17 horas, até às 5, né? Então que possamos todos compartilhar informações. Quem quiser abrir o microfone também, sinta-se à vontade durante a conversa em si, certo? Lembrando que é um bate-papo, então fiquem de fato à vontade. Fernando? Pessoal, obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos também. Eu sou o professor Fernando, sou professor na graduação também em gastronomia, disciplinas tipologia de alimentos e bebidas, serviço de sala e bar e estudo de bebidas e na cozinha brasileira, bebidas brasileiras. Espero que gostem, fiquem à vontade, podem usar o chat para fazer comentários, para fazer perguntas a qualquer momento, podem erguer a mão também, a mãozinha aí do Teams, que a gente também vai bater no papo aí com vocês. Espero que gostem. Quer começar, Vitor? Bom, vamos lá. Você quer dar a introdução, Fernando? Primeiro das bebidas, igual você tinha falado, e depois a Legal, gente... perfeito. Pode ser? Fechou. A gente preparou aí esse bate-papo, né, de forma que a gente pensou em conversar mesmo sobre os encantamentos, né, as possibilidades que a gente encontra no Brasil, principalmente, claro, em questões de alimentos e bebidas de raiz, né? Antes de mais nada, o que é raiz? Raiz talvez são tradições culturais, são costumes culturais que vão ficando, né? E aí existe o regionalismo, existe as culturas que a gente acaba sendo influenciado por outras culturas, na verdade, né? Diversas culturas, não só falando de regiões brasileiras. Depois acho que o Vitor também pode comentar um pouquinho sobre isso. Como o Vitor bem colocou, eu trabalho bastante na área de bebidas, né? Então eu trouxe algumas coisas, até separei aqui alguns objetos para a gente mostrar e falar. O primeiro deles, que eu acho que é praticamente um ingrediente, né? Um ingrediente que a gente não come, mas a gente usa para consumir, o nosso famoso copo americano, né? Então, eu até trouxe aqui vários modelos, ó. Tem esse aqui que é o tradicional de 190 ml, copo americano, né? E tem até o copo duplo americano, que é um copo, olha a diferença, ó. Esse é o copo americano tradicional de 190 ml, esse é o copo duplo americano, né? Isso aqui é um símbolo da tradição brasileira e até um símbolo de design brasileiro, né? Então, esse é um objeto, um utensílio, um copo que a gente encontra nas residências Brasil afora, né? E que ele tradicionalmente é um copo multiuso. Então, as pessoas usam esse copo para servir cerveja, usam esse copo para tomar café, usam esse copo para cachaça, né? Para cachaça, na verdade, tem o americaninho de 50 ml, né?
E então, o que, que é a cultura de comer e beber em uma mesa, na mesa das residências? Acho que não tem uma cultura tão forte quanto uma cerveja gelada, né, entre amigos, entre família, é algo bastante democrático, né, a cerveja, falando primeiro de um primeiro produto de bebidas, que é bastante de raiz, né, a gente pode dizer que é um produto de raiz, é a famosa cerveja gelada. O Daniel Bretz colocou no chat, copo Lagoinha, clássico nos botecos de Belo Horizonte. Muito legal, e o Vitor também é de Belo Horizonte, e eu ia até perguntar para vocês, né, ia perguntar para o Vitor, como é que vocês conhecem esse copo lá. E aí eu até fui pesquisar e eu li que, na verdade, lá em BH, ele tem apelido de Lagoinha, porque Lagoinha é um bairro, não é? É boêmio de BH. E aí o bairro emprestou o nome, o apelido, ao Copa Americano lá em BH. É isso mesmo, Vitor? É isso mesmo, tem um bairro em BH, né? Tem a Estação da Lagoinha, que é uma estação de metrô, é onde a gente tem ali alguns museus, onde acontece bastantes eventos na cidade, uma região bem central ali, muito próxima até do Mercado Central de Belo Horizonte, né? Então, um clássico também no mercado em si, que acompanha belíssimos tiragostos, assim como o fígado acebolado com jiló, que é bem tradicional de Belo Horizonte, né? Então é carinhosamente chamado por Copo Lagoinha, porque apelidou por causa de um bairro boêmio da cidade de Belo Horizonte, muito importante, uma região bem central ali da região. Só comentando rapidinho, o Copa Americano ele surgiu no Brasil na década de 40, pelo seu cofundador, Nadir Figueiredo, né? Então, a fábrica Nadir Figueiredo, ela fabrica esse copo desde a década de 40. Ele foi chamado Copa, ele não tem nada de americano, na verdade. Ele tem esse nome por dois motivos. Porque nos Estados Unidos era mais comum encontrar copo de vidro na década de 40. No Brasil ainda não era algo assim tão comum encontrar alguns copos de vidros. Além disso, o equipamento que foi usado para fabricar esse copo, ele foi um equipamento norte-americano, né? Deveria chamar copo brasileiro, é verdade. E ele também ele é um pouco parecido com um copo soviético, olha que interessante. Da União Soviética, na época também existia um copo semelhante a esse. E algumas curiosidades sobre o copo, né, que eu até fui pesquisar e anotei. Em 2009, esse copo entrou em exposição no MoMA de Nova York, no Museu da Arte Moderna de Nova York, como símbolo de design brasileiro, em 2009. Né? Existem vários tamanhos hoje, existe uma linha de copos americanos, então tem várias quantidades, esse tem 190 ml, esse tem 450. Ele pode ser usado, tradicionalmente, nas residências, ele é usado para tomar água, para tomar café, para tomar o famoso pingado nas padarias, né, café com leite, para cerveja, o copinho de dose para cachaça, né? E para medida na cozinha, para medir arroz, para medir bolo, também ele acaba sendo muito utilizado, né? Quando ele começou a ser fabricado, ele era uma última curiosidade, né? Quando ele começou a ser fabricado, eram produzidos 2 por minuto. Atualmente, os equipamentos das fábricas de copo conseguem produzir esse copo 480 unidades por minuto. Esse copo já foi vendido 6 bilhões de unidades de copo americano no Brasil. Se essa quantidade de copos fabricados de copo americano fossem enfileirados e colocados um em sequência do outro, daria 10 voltas no mundo, para vocês terem uma ideia. Então é incrível o que esse copo já fez no Brasil, né? E ele foi criado porque é um copo fácil de segurar, é um copo mais difícil de quebrar, né? E barato, e essencialmente barato. Até hoje a gente encontra para comprar esse copo por R$1, R$2. E aí, rapidinho, cerveja gelada do tipo Pilsen, ou Lager, né? Standard Lager, aquela cerveja padronizada, leve, que acompanha fritura, que acompanha porções, acompanha bem a cozinha brasileira, que refresca. Então, a cerveja gelada tradicional que a gente conhece e que muitas pessoas consomem no Brasil, acompanha muito bem e é servido nesse tipo de copo. Né? O café, também tradicionalmente, e cachaça. Cachaça também é tradicionalmente servida
e utilizado nesse copo. Hoje até na coquetelaria, né? Então, algumas caipirinhas, etc., também é bem usado. Então, eu queria começar falando aí dessas curiosidades sobre o copo americano, que a gente acaba falando aí de muitas bebidas de raiz com o copo americano. O Daniel, falei que ele representa uma resistência de durabilidade muito grande mesmo, de fato, né? Ele quebra muito ele não quebra fácil, né? Ele é utilizado bastante como copo até do dia a dia mesmo, né, Fernando? Não só para bebidas, mas um copo muito útil. Então, você vai comprar a caixa dele nas lojas, enfim, ele custa 99 centavos, 80 centavos cada copo e tem, de fato, uma resistência muito boa mesmo. É isso aí. Bem-vindos aí o pessoal que entrou agora há pouco aí também. Fique à vontade aí para colocar comentários e perguntas no chat, tá? Vitor, quer passar para o próximo? Vamos lá, vamos Vai complementando aí. aí. Depois eu falo de mais alguns itens de bebidas de Legal. raiz. E aí, pessoal, a gente depois do finalmente vai chegar nas harmonizações aí, mas eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esses ingredientes de raiz. Né? Primeiramente, assim, por que a gente fala sobre ingrediente de raiz? Né? Primeiramente, porque nós estamos na cozinha brasileira. Né? Então, a gente é brasileiro, a gente está no Brasil, e a gente não pode deixar de falar de ingrediente de raiz sem falar da cozinha brasileira em si, que é o que a gente vivencia, é a nossa cultura, é a nossa herança, é a nossa família, de onde a gente veio, dos nossos avós, né, dos nossos antepassados, é o que a gente come no dia a dia, né, o que a gente faz, por exemplo, na gastronomia, o que a gente faz nos eventos, na área de alimentação. Então, a gastronomia brasileira está de fato envolvida em tudo isso, assim como outras cozinhas também, né, assim como principalmente as cozinhas europeias, mas de fato a gente tem que se falar de ingredientes de raiz brasileiros, é a nossa essência e a nossa identidade, e aqui tá a gente para levantar essa bandeira, certo? E aí, para a gente pensar primeiro nesses ingredientes, a gente tem que ter em mente que a gente existe pelo menos 3 cozinhas brasileiras, tá? Vamos citar assim, 3 cozinhas brasileiras. Primeiro é a cozinha do cotidiano, né? A cozinha do cotidiano. Segundo é a cozinha de ingredientes, né? E esses ingredientes de raiz entram na cozinha de ingredientes. Porém, outros ingredientes um pouco mais, vamos dizer assim, se a gente pode colocar como nobre também, tá? E as cozinhas regionais, tá? Então a gente tem a cozinha do cotidiano, a cozinha de ingrediente e as cozinhas regionais. Quando a gente fala de cozinha do cotidiano, né, o que a gente tem costume de se comer? O que o brasileiro come de norte a sul no Brasil, né, todos os dias, né? O que a gente tem esse costume, Fernandão? O que todo dia na nossa mesa tem? Arroz com feijão. Arroz com feijão, né? Então, arroz com feijão é o prato super brasileiro, né? Ele pode ter uma leve mudança no norte, como uma leve mudança no sul, pode aparecer outros tipos de feijão, como outros tipos de arroz, e uma homogeneidade diferente entre farinha, uma proteína diferente. No local que você tem mais acessível peixes, vai ter um pouco mais de peixe, um outro proteína animal, e assim vai. Mas o prato que mais representa o Brasil, e principalmente a cozinha de raiz, é sim o arroz com feijão, e é o nosso prato do cotidiano em si, certo? Quando a gente fala de cozinhas regionais, a gente está falando muito de cozinha festiva, né? Essas cozinhas festivas, elas estão muito ligadas à religião, né? Então, quando a gente fala de cozinhas regionais, a gente fala, por exemplo, no norte do Brasil, de um pato no tucupi, que é celebrado, por exemplo, no Círio de Nazaré, ou o próprio tacacá, a maniçoba, que é uma herança indígena. Quando a gente vem aqui para o centro-oeste, a gente fala um pouco mais do arroz com pequi, a gente se fala um pouco mais do Maria Isabel, que é super famoso, a gente fala do arroz de carreteiro, né? Então a gente tem uma série de ingredientes, né? Quando a gente desce mais aqui para o sudeste, a gente tem uma cozinha caipira muito forte, né? É uma identidade muito forte com a cozinha caipira, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira, da onde saíram os bandeirantes, a cultura tropeira, né? Então a gente tem o feijão tropeiro, a gente tem o nosso leitão a pururuca, a gente tem o nosso tradicional frango com quiabo, né? Que são celebrados, né? Todos os dias. E descendo um pouco mais para o sul, se celebra outras coisas. No litoral se aparece bastante frutos do mar, mas a gente tem uma influência alemã e italiana também muito grande, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Então a gente vê que o Brasil ele é meio mesclado e se tem vários ingredientes em si, certo? E aí quando a gente fala de cozinha de ingredientes, são o que
entre aspas, grandes cozinheiras e grandes cozinheiros fazem, né? Grandes chefes de cozinha podem fazer, como o Alex Atala, como a Roberta Sudbrack, que é pegar aquele ingrediente em si, como por exemplo um milho, que é um ingrediente super tradicional e bem consumido de norte a sul, e transformar esse milho diferente. Ele pega esse milho, ele coloca uma outra identidade, um outro conceito e transforma esse milho, né? E levanta esse prato, e aí a gente pode falar um pouco de alta gastronomia, né? Então, primeiro, ingredientes de raiz. Esses ingredientes de raiz, como por exemplo o milho, ele pode se tornar, né, alta gastronomia, se tem essa palavra, né, alta e baixa gastronomia, eu não sou muito a favor disso, mas a gente pode falar que para ficar um pouco mais claro, que existem essas duas vertentes em si, tá? Mas de fato não existe alta ou baixa gastronomia, existe comida boa e comida de verdade, né? Então, cada conceito a gente tem que colocar e ponderar isso de uma forma completamente diferente, certo? E aí, para citar um pouquinho desses ingredientes de fato, né, já que a gente falou dessas, pelo menos essas 3 cozinhas brasileiras que se existem, né, eu queria citar alguns ingredientes que são muito tradicionais, né? De raízes e hortaliças, a gente pode falar que a abóbora é um ingrediente muito regional, né? A gente tem aqui no Sudeste e também no Sul, né, um prato super típico com abóbora, além de outros, claro, existem vários, que é o doce de abóbora com coco e também o quibe, né? Um quibe que é muito típico, um purê de mandioca, sempre acrescentado um pouquinho de açúcar mascavo, né? Um restaurante aqui em Silveiras, que é o restaurante de Ocílio, faz essa forma, faz um purezinho, acrescenta um açúcar mascavo no meio. A mandioca, que é um prato, é um ingrediente de raiz muito peculiar, tanto de norte a sul do Brasil, mas a gente tem uma herança no norte indígena muito forte com a mandioca, né? E a gente tem vários subprodutos, Fernando, com a mandioca, inclusive cerveja, né, feita a partir de mandioca, né? Então, com a mandioca a gente tem vários subprodutos, a farinha, a tapioca, o polvilho, biju, farinha guarani, farinha d'água e etc, né? Então, a mandioca é um grande produto nosso e ela também foi dado como patrimônio e como ingrediente da Unesco há pouco tempo atrás, tá? Quando a gente fala de carnes e pescados, né, a gente, quando fala da cozinha um pouco mais caipira e de ingredientes um pouco mais regionais, a gente pode falar mais dos peixes de rio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do lambari, né, o que vocês pensam do lambari, por exemplo, um lambari que é pescado na varinha de bambu ali pelo caipira, até por um rio que passa ali também ali no litoral, por um caiçara também, que não só pesca no mar, mas também pesca no rio, né? Então, o lambari, o que a gente pensa nele em seguida? Logo vem uma memória gustativa minha do lambari super fritinho ali, né, empanado no fubá, frito na banha de porco, bem crocante, acompanha muito bem uma cerveja gelada, né? E durante muito tempo também se imperou o costume de se consumir o porco e a galinha, né, como proteína animal, né? Um porco e a galinha eles tiveram sempre no fundo do quintal, né? Eles foram animais que tiveram sempre no fundo do quintal da população que viviam nas fazendas, nas roças, que as pessoas que sobreviviam da agricultura, né? Porque eram animais teoricamente fácil de se domesticar, né? Então, o porco e a galinha sobreviveu e hoje em dia é muito consumido, né, fortemente aí. Então, a porco e a galinha também que a gente tem que colocar como ingredientes de raiz, certo? E um outro termo muito interessante que a gente tem que utilizar, né, porém, esse pessoal antigo já consumia bastante, né? Hoje em dia todo mundo fala em punks, né, plantas alimentícias não convencionais, mas que para esse povo, essa população, meus avós, os avós do Fernando, do Daniel, enfim, de todo mundo que está por aqui, com certeza consumia, que era um ora pro nobis, que era uma serralha, que era um almeirão roxo, que era uma vinagreira, né, que era um agrião do mato. Então, essas punks, essas plantas que se dão no mato em si, já eram muito consumidas, né, e isso está voltando um pouco aí de antemão em si, certo? Então, alguns desses ingredientes são muito fortes, né, e diante desses ingredientes a gente tem vários outros pratos, né, como por exemplo o porco, o leitão pururuca da sua forma um pouco mais tradicional. O porco é um animal incrível, um porco é um animal fuçador, né, ele se alimenta da terra, se alimenta de minhoca, se alimenta de grãos, de mata, de capim, e isso tudo vai se dar um resultado final ali, por exemplo, no sabor dele, né? A gente tem muito esse costume e é o que é acessível para a gente, de comercializar e de comprar porco de açougue ou de frigorífico, né? E quando a gente come um porco caipira, a gente vê realmente a diferença, porque os porcos de frigorífico se alimentam, por exemplo, de lavagem ou de outros grãos que não vão dar um sabor tão legal para esse porco em si, né? Então a gente tem algumas diferenças em si em relação a isso, certo?
E aí eu gostaria de mostrar para vocês, antes do Fernando complementar também, duas referências muito legais que falam sobre isso, sobre esses ingredientes de raiz. Eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, mas a primeira referência é um livro que veio do Doria, do Carlos Alberto Doria, um grande antropólogo e que falou sobre a cozinha brasileira, e também do Marcelo Corrêa Bastos, que é o chefe do Jequitaia, em São Paulo, certo? Então, eles escreveram um livro que se chama A Culinária Caipira da Paulistânia, né? Que é esse livro aqui. Aí eu tô com um efeito de tela aqui, deixa eu só tirar o meu efeito de tela. Isso, aqui, ó. A culinária caipira da Paulistânia, né? Então eles falam sobre vários ingredientes, esses ingredientes que a gente está citando aqui, né? E que a cozinha caipira realmente aqui na nossa região sudeste, entre Minas e São Paulo, era uma cozinha só, tá? Então essa cozinha se transformou, se mistificou, se avançou para todo o Brasil e a gente tem várias identidades em si, certo? E a outra é desses causos, eu estava até mostrando para o Fernando, causos e quitutes da chefe Joyce Galvão, que aí ela fala sobre vários pratos, que foi até um amigo nosso, Bruno Brito, que desenhou, né? Então ele fala sobre o segredo da broinha de fubá do mineiro, a presença do milho, a presença da abóbora, a presença da carne de porco, a presença da carne da galinha em si, né? Que eram animais de fato ali que se viviam no terreiro e se serviam para alimentar essas famílias que viviam da agricultura, enfim, e foi se transformando e passando ao longo do tempo em si, certo? Fernandão, e aí, o que a gente harmoniza com a rabada, por exemplo? O que você acha? O que na tradição normalmente se faz? O que acompanha? O Vitor caiu? Não, voltou. O que você acha? Quais são as bebidas normalmente que acompanham esses pratos? A rabada já é um prato mais de Incorporado. botecos e botequins, né? Vamos falar assim, né? Eu não citei a carne de vaca porque ela não aparecia antigamente como ingrediente de raiz, foi se transformando. Mas a rabada, de fato, são pratos de botecos e botequins, assim como o bolovo é um super prato tradicional dos botecos paulistas, o pastel, a coxinha, o torresmo, a linguiça acebolada, o próprio fígado acebolado com jiló, enfim. Então, esses tiragostos de estufas, assim, eles são pratos com ingredientes, né, super regionais, e eles fazem parte de uma cultura de botecos e bares, enfim, né? Apesar da rabada ser um prato super tradicional, né, que se acha, enfim, geralmente se acompanha um angu, né, teoricamente o pessoal se chama de polenta, mas a gente se chama de angu, feito a partir da farinha de milho, né, então é um prato realmente um pouco mais robusto, que eu acho que vai acompanhar muito bem uma bebida um pouco mais forte, certo? Exatamente. Na verdade, o Vitor falou de vários pratos super saborosos, né? Que em dias frios, inclusive, vão muito bem. E no dia a dia da mesa e dos balcões brasileiros, né? De fato acompanha. Tudo que é bebidas refrescantes, né? Até mesmo um guaraná, um refrigerante guaraná brasileiro, acompanha bem um pastel, por exemplo, uma fritura, né? Um pastel com aquele guaraná docinho, né? O caçulinha que a gente encontra na feira livre, ele vai ser agradável ali no paladar, porque ele vai refrescar, vai adoçar, vai fazer um contraponto com a gordura e com o sal do pastel e do queijo, né? Da massa do pastel e o queijo, e acaba acompanhando bem, e as pessoas fazem isso intuitivamente, já de forma cultural, sem saber, nem parar para pensar que, na verdade, aquilo é uma harmonização. Então, isso também é uma coisa interessante a gente pensar, né? Assim como o caldo de cana também, né, Fernando? Caldo de cana, exatamente. É bem lembrado. O caldo de cana com pastel é clássico também, né? E muito brasileiro também, muito popular. Então, refrescar o paladar, dulçor, fazendo contraponto com gordura e sal, pode ir bem. Bebida gelada, então a cerveja gelada, tradicional lager, né? Claro que tem cervejas mais leves, com sabor um pouco mais simples, né? E tem cervejas hoje também tradicionais, cervejas populares, que já tem um pouco mais de sabor, a diferença vai ser no processo de produção, né? Então, como curiosidade, inclusive a indústria de cerveja acaba usando um pouquinho de marketing, né? Então, lança lá um produto chamado duplo malte.
sendo que, na verdade, boa parte das cervejas já tem 2 maltes de cevada, né? 2 tipos de malte de cevada. De qualquer forma, tem muita cerveja interessante desse tipo, que são as chamadas cervejas lagers, da família Lager, que é a cerveja de baixa fermentação, que é um tipo de levedura que faz essa cerveja leve, bem carbonatada e refrescante, né? E o que dá aquela cor também dourada da cerveja gelada é o malte de cevada, né? Então, isso é uma curiosidade. O Vitor falou bastante de milho, de mandioca, que acabam casando, né, também com pratos. Então, eu lembrei, o Vitor falou de porco e falou de milho. Eu lembrei da quirera, né, ou canjiquinha amarela, que é um prato, uma sopa, né, um caldo encorpado, e que é milho triturado, né, e carne de porco, e que é um prato untuoso, pesado, um prato nos dias frios excelente, né, com uma pimentinha, por exemplo. Tem gente que gosta até de pingar um pouquinho de limão, né? E aí, um prato desse, com certeza, cachaça envelhecida ou cachaça branca. As duas fazem um efeito muito interessante, né? Só como algo que vale sempre lembrar, o Edilson está colocando aqui, ó, rabada com polenta, acho que uma cerveja ou uma coca com limão, olha lá. Vai dar esse efeito refrescante, de fato. Mas uma cachaça, né? Lembrando sempre que qualquer bebida, cerveja, cachaça, sempre com moderação, em pequenos golinhos, né? Sempre de pouquinho, né? Então, num dia frio, a gente está aqui em Campos do Jordão, inclusive, e no estado de São Paulo, e dizem que nos próximos dias ele vai esfriar bastante. Então, fica a dica para, de repente, um prato desse aí, uma rabada, uma quirera, e por que não meia dose de cachaça para ir bebendo aos poucos, né? Então, cachaça sempre é válido recordar. É a bebida típica brasileira, é o destilado do mosto fermentado de cana-de-açúcar. Cachaça só pode ser feito do mosto fermentado e destilado da cana-de-açúcar, né? E existem 2 tipos mais populares, né? A cachaça branca e a cachaça envelhecida, que normalmente ela é amarela, né? A cachaça ela tem essa cor por causa do descanso em barrica, né? Então aqui ela passa um tempo sendo envelhecida em uma barrica de madeira, isso é uma tradição, né? Normalmente essa aqui ela tem um sabor bastante cítrico, um sabor que lembra o próprio limão, por isso até que a cachaça branca ela vai muito bem no coquetel caipirinha, que é mais uma bebida de raiz importante nossa, que acompanha muito bem vários pratos, né? E que vai harmonizar os paladares, né? O pessoal às vezes tem um pouquinho de preconceito com cachaça branca, né? Na verdade, a cachaça branca, quando é bem feita, quando é feito por um produtor como esse produtor aqui, que é parceiro nosso, inclusive, né? Lá de Passa Quatro, né, Vitor? A Excelência, já fez alguns trabalhos com a gente no Senac, inclusive. Esse produtor, os produtores artesanais de cachaça, né? Muitas vezes eles conseguem fazer um produto como esse, que quando você sente o aroma e consegue ir bebendo, degustando, né, bem devagarinho, em pequenos goles, sentindo o doçor da cachaça, o aroma que lembra a cana-de-açúcar fresca, né, você vê que é um outro tipo de produto. Então, é importante a gente lembrar sempre de valorizar o pequeno produtor, valorizar o produtor que é apaixonado pelo que faz e que faz produto diferenciado, né. Aqui, então, é uma cachaça que não passa por madeira, normalmente, às vezes até passa por uma barrica, mas uma barrica que não... Existem alguns tipos de madeiras que não influenciam na cor da cachaça, né? E esse aqui é um exemplo. A gente encontra esse tipo de rótulo, normalmente vai estar escrito no rótulo. Nesse caso aqui é cachaça clássica, né? Ou cachaça prata, né? Existem também alguns tipos de garrafas, como essas aqui, ó. Cerveja, mas recebem um tratamento de um rótulo, uma tampa diferenciada. E nesse caso, por coincidência, as duas também são aliás, essa aqui não ela passa em barrica, mas é uma barrica que passa pouco tempo e acaba influenciando pouco na cor, tá?
O sabor acaba sendo um pouquinho diferente entre a cachaça branca e a amarela, né? A amarela, normalmente, ela vai ter notas que lembram mais uma baunilha, às vezes depende do tipo de madeira, fruta também, coco, especiarias, frutas secas, nozes, baunilha tostada ou baunilha caramelo, né? Na verdade, que eu estava tentando lembrar, caramelo tostado ou caramelo, a gente encontra às vezes em cachaça que passa em barrica, e esse sabor adocicado que a madeira traz para a cachaça acaba fazendo um casamento perfeito com pratos tradicionais nossos da nossa cozinha. Será que a cachaça é uma das bebidas mais raiz que nós temos, Fernando? Eu acho que eu considero. Olha, sim, a cachaça. Claro que a gente tem uma história importante com o café, a gente não pode esquecer, que não é uma bebida alcoólica, mas ele sempre foi um commodity, um produto brasileiro que faz uma parte importante da vida do brasileiro. E a gente bebe café. O café, no mundo todo, não é só no Brasil, é a segunda bebida mais consumida do mundo, ele só pede para água, né? Então, com certeza, o café é um produto de raiz que a gente pode consumir em diversos formatos, né? Inclusive, o café passado, né? O tradicional passado, em vários tipos, a gente toma café de manhã, de tarde, para as reuniões, e a gente tem produção hoje de café no Brasil inteiro, né? Com produtores também super importantes, então a gente não pode esquecer do café. Com refeições, sim, acho que com refeições a cerveja ainda é muito popular, ainda mais do que a cachaça até, eu acho, no Brasil, né, a cerveja tradicional, e a cachaça talvez seja a segunda mais popular do Brasil, mas a bebida típica brasileira é a cachaça de fato, né? As pessoas ainda, a grande população, né, principalmente, eu acho que eu sinto que elas têm um pouco de preconceito ainda com a bebida cachaça em si. Eu acho que isso está uma crescente mudança, né, mas a cachaça, a gente assimila ao cachaceiro, a pessoa, né, que às vezes uma pessoa que vive na rua, enfim, então a gente muitas vezes assimila, né, muito das populações, e isso eu falo na minha própria família, existem pessoas assim, né, que assimila a pessoa que toma cachaça é uma pessoa que não tem um convívio social, vamos dizer assim, certo? E muito pelo contrário, né? Ela tomada sempre com moderação, eu acho que é uma bebida que harmoniza sempre muito bem, certo? Agora você falou do café, né? E é uma bebida incrível, né? E a gente tem ótimos cafés aqui, principalmente na região do sul de Minas, né? Então a gente tem cafés excelentes também na Bahia, enfim. E sabe a bebida que acompanha muito bem um ingrediente de raiz transformado, que é o milho, né? O milho eles nos dá vários quitutes e quitandas, né? Que são de fato muito utilizados por essa cultura mesmo, essa cultura caipira, né? Que ganhava o destaque, né? Principalmente aí na alimentação. E não quando a gente fala do milho, por exemplo, o milho virava farinha, mas antes de virar farinha ou depois, né? Ele também virava a pamonha, virava também o curau de milho, virava uma broa, né, de milho com queijo, ele virava um cuscuz. Esse cuscuz que a gente vê pelo menos 3 ou 4 variedades aqui no Brasil, né? No Nordeste a gente tem um cuscuz de milho bem diferente do cuscuz paulista, né? Que não tem nada é muito parecido assim, né? O cuscuz paulista já se adiciona vários ingredientes como a sardinha, camarão, enlatados em si, né? Ervilha, palmito, né? Então a gente tem algumas diferenças desse cuscuz em si, né? Então, o milho é o ingrediente de raiz que se harmoniza muito bem com o próprio café em si, certo? Com queijo também, né? Com queijo, fantástico, né? O queijo que é um ingrediente muito peculiar. O leite é um ingrediente muito peculiar também que se transforma aí em várias vertentes, né? E o queijo, o universo do queijo é um outro universo que a gente poderia estar falando aqui há muito, muito tempo. Mas partindo um pouco desse princípio ainda, Fernando, e seguindo nessa linha de raciocínio, a gente falando um pouquinho ainda do feijão, né? Porque ele é um ingrediente muito popular, né? E muitas pessoas conhecem como um virado de feijão, por exemplo, um tutu de feijão que eu sempre consumi muito na minha infância e na minha cultura. Meus avós nasceram na roça, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai. Aqui, as famílias mais do sul de Minas, aqui entre Carmópolis de Minas e Passatempo, e a outra família quase divisa com
Espírito Santo, ali na região de Abricampo, né, e sempre consumia o tutu batido, assim, sem nenhum grão. Mas quando eu vim aqui para a Serra da Mantiqueira, mais para o lado paulista aqui, eu sempre vi que apareciam alguns tutus com grãos de feijão no meio, né? O tutu não é 100% batido, e o tutu que eu fui, né, criado e que eu vi, sempre foi o tutu totalmente batido em si. E ainda assim, quando a gente fala do milho, quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam uma quirera. Você quer uma quirera com costelinha? Eu não sabia o que era quirera. O que é quirera? Né? Eu sempre venho com o costume de se falar canjiquinha. Né, uma canjiquinha com costelinha. Se você chegar para uma pessoa no interior de Minas ali, mais próximo a Belo Horizonte, na região ali, se falar quer uma quirera, a pessoa vai achar que é realmente comida para passarinho. Né? Agora você falar que é uma canjiquinha, aí a pessoa vai entender. Então eu fui entender isso depois. Então a gente vê que às vezes o mesmo ingrediente de raiz está presente em vários estados, mas com formas completamente diferentes, certo? Muito legal. E dando um passo também aqui, ainda falando de tradições em bebidas brasileiras, é, a gente tem algo interessante que são as infusões, né? Então, esse aqui é um licor de jabuticaba, né? E aí, até por curiosidade, eu estou fazendo um, ó, esse aqui eu estou fazendo faz uma semana, nessa garrafinha. Eu coloquei jabuticaba, cachaça e a frio, jabuticaba inteira, né? E coloquei melado de cana. Tem gente que usa açúcar, né? E aí você deixa a cachaça impregnando da jabuticaba e a jabuticaba soltando a casca, o tanino da casca, o dulçor da fruta na cachaça. Né? Então, vai virar um licor de jabuticaba. Esse aqui é um licor que já está há mais tempo feito, né? Pronto, então está bem escuro. Deve ter ficado aí pelo menos uns 20 dias, quem produziu ele. Né? E esse aqui é o que estou fazendo e tem uma semana. Né? Então as frutas estão aqui inteiras. E é uma tradição essa questão das garrafadas. Né? No norte e nordeste do Brasil, a gente chama isso de garrafada. E, na verdade, a gente tem isso no Brasil inteiro como algo tradicional, desde da antiguidade, na verdade, né? Porque as pessoas sempre procuravam coisas amargas para sarar de uma gripe, para sarar de uma dorzinha de estômago, etc. E aí você tinha as plantas, as raízes, o Vitor falou das punks, né? Que já eram produtos utilizados. A indústria farmacêutica já usa isso há muitos anos, né? E a indústria de bebidas também, lá fora, na Europa, na Itália, por exemplo, também já faz há muito tempo as bebidas infusionadas. E a gente até tem um produto, tem um coquetel típico, além da caipirinha, de raiz, que é o rabo de galo. O rabo de galo, ele soma uma bebida amarga com cachaça de qualidade, envelhecida. Né? Então, você põe uma parte de cachaça, uma parte de uma bebida amarga. O Cynar, por exemplo, é de origem italiana, só que hoje ele é fabricado no Brasil e ele é de alcachofra. Olha que interessante. A alcachofra é considerado pelos antigos, as folhas da alcachofra, é considerado como algo medicinal. Né? Então, se você pegar um copo baixo, como esse aqui, de coquetel, colocar uma pedra de gelo grande, ou 2, 3 pedras de gelo, colocar uma parte de amargo e uma parte de cachaça, mexer. E aí uma outra sugestão é pegar uma laranja de qualidade, a laranja barriga brasileira, super bacana de usar, o rabo de galo. Você pega, tira uma casquinha bem fininha e aperta ela para sair o óleo essencial por cima do coquetel. O rabo de galo, que já foi algo muito, muito popular, muito até popular negativamente, né, que era bebida de boteco, dos bêbados, etc. Hoje ele está ganhando fama nos bares brasileiros importantes, né? Colocando uma pedra de gelo diferenciada, um copo diferente, colocando essa casquinha de fruta para aromatizar, né? Então você coloca as duas bebidas, mexe um pouquinho. Essa tradição da infusão é importante. Uma outra bebida, para passar a bola para o Vitor já de novo, interessante, né? É feito com groselha, popularmente conhecido como bombeirinho, né? Então você põe uma parte, adoça um pouquinho da cachaça com bastante gelo e groselha.
Dá para fazer coquetéis também bem interessantes usando a groselha, fazendo releituras, né? Usando uma groselha de qualidade, uma groselha artesanal como essa aqui, fica super bacana. O bombeirinho, que é um coquetel bem de raiz brasileira. E aí, Fernando, quando você fala de rabo de galo, eu já tomei um rabo de galo com uma infusão de café, né? Do café em grão. Né? Então se faz uma infusão, se faz um xarope com um grão do café, né, bem concentrado ali, e depois se bate, né? Tradicionalmente o rabo de galo ele é montado, certo? Mas esse foi batido, né? Se eu tiver errado, você me corrija. Então, eu tomei com uma infusão de café, já tomei com uma infusão de casca de tomate de árvore também, que é um tomate que tem aqui muito na região da Serra da Mantiqueira, né? Então, eu acho que esse universo das bebidas em si é um universo realmente muito grande, né? E que está se expandindo cada vez mais. Muito bem Realmente, lembrado, só contribuindo, acrescentando o que você está falando, né? Hoje a gente tem um despertar para essa cultura brasileira de infusões. Então a gente já tem, por exemplo, tem um casal que trabalha com bebidas, né? A Isadora Fornari e sumiu o nome dele. Maurício. Maurício Maia e Isadora Fornari. Eles têm, por exemplo, eles lançaram no mercado uma bebida chamada Virgulino Ferreira, VF, que é um amargo feito com jabuticabas e cachaça brasileira, etc. Então a gente tem hoje um crescimento muito forte na valorização de produto artesanal brasileiro. Né? A gente já tem produtos excelentes, é uma questão de profissionalizar um pouco, acho isso ainda. Né? Então, antigamente, quando a gente olhava uma cachaça colocada numa garrafa como essa, envasada numa garrafa como essa, era um produto simples, popular, não que não possa ser simples, né? Mas eu acho que dar um ar artesanal, um ar de uma apresentação bacana que tem relação com as raízes, né? Do produtor, com as raízes da região, acho super bacana. Né? Então, esse rótulo, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Super bem apresentada essa garrafa. Muito legal. E aí, Fernando, seguindo nessa linha de raciocínio, e falando do ingrediente que eu já citei aqui, mas que era muito consumido de fato, assim, né, que é uma proteína animal, que é o porco, né, quando se tinha a matança do animal, que era uma tradição, né, e uma herança muito forte, muito tradicional mesmo, se celebrava esse dia, né, porque quando você se tinha a matança do porco, para a sua família se alimentava ali durante um mês, 2 meses, 3 meses, né, então era sinônimo de fartura em si. Né? Então, o porco realmente é um animal singular, né? E bem coadjuvante. Então, assim, quando a gente fala de porco, o primeiro alimento, basicamente, eu vou colocar dois ingredientes de raiz aí que se transformam num prato bem tradicional, é o arroz e a suã do porco, que se transformam num prato que se chama arroz com suã. Né? Tradicionalmente, quando o porco, o animal é abatido, se consome primeiro, se tem o hábito de se consumir primeiro a suã. Por quê? Porque ela é uma parte que tem muito osso, e onde você tem muito osso se concentra muita água. Então era uma parte um pouco mais perecível, certo? Então, assim que se fazia a matança primeiramente do animal, se consumia a suã com arroz em primeiro lugar, né? E tradicionalmente feito em fornalhas de cupim. Essas tiradas do pasto, tradicionalmente arrancadas com um carro de boi, né? Se colocava em cima de uma trempe, se fazia uma boca nessa fornalha esculpida com machado, com muito cuidado para ela não trincar, se colocava lenha ali na fornalha em si, se fazia um belo panelão de arroz com suã, né? Então a carne de porco era bem tradicional. E se a gente parar para pensar, o porco ele é um animal tão singular e tão único que a gente se alimenta dele dos pés à cabeça. Todo porco ele é utilizado, inclusive o próprio porco é colocado dentro da sua própria tripa. Né? Então, para se fazer a tradicional linguiça que a gente tem aqui. E um outro ingrediente muito peculiar também, como formato de linguiça, é o chouriço, né? Que é muito consumido. Não chorizo, né? Chouriço, que é a linguiça tradicional feita a partir do sangue do animal. Esse sangue, assim que o animal é abatido, ele é coagulado, né? Se adiciona outros ingredientes ali, a própria banha, o próprio toucinho gordo, vinagre, suco de limão, cheiro verde, e se faz
um chouriço, né, que é uma linguiça de sangue próprio para se consumir. Essa herança vem dos portugueses, né? Os portugueses já faziam essa linguiça, né? Então eu tenho algumas pessoas da minha família que são de Portugal e eles têm um chouriço, só que o chouriço deles são bem doce, contém bastante cebola, é um chouriço um pouco mais doce, diferente do nosso chouriço, que é um chouriço um pouco mais salgado, que contém um pouco mais de gordura em si, certo? Então o porco por inteiro, da cabeça, as orelhas, o rabo, os pés, se guardavam para se fazer a tradicional feijoada, que é consumida de norte a sul no Brasil, né? Os pernis, as paletas e algumas carnes sem osso eram destinadas a um tradicional prato, que você vai me falar com o que harmoniza, que é um porco na lata. Né? Esse porco que é frito em própria gordura, depois armazenado em latas por pelo menos 15 a 20 dias e se consumido, se deixado em temperatura ambiente e se consumido depois de ser refrito ali. Então era basicamente uma técnica, né, que se a gente pensar tem uma leve familiaridade com o confitado europeu, vamos dizer assim, porém o porco na lata ele é um pouco diferente, consumido e tradicionalmente guardado em latas, para se ter um pouco mais de durabilidade, certo? Então, se não se tinha refrigeração, se tinha que colocar essa carne imersa em gordura, essa gordura tem que se cobrir toda a carne para não se ter contato com o ar, para a carne não estragar em si, né? E depois é bem peculiar esse combo tradicional porco na lata, e a gente tem uma presença de sabor muito mais forte, assim, os sabores se acentuam, né? A carne de porco ela fica uma carne um pouco mais macia, né? E a gente aqui na Serra da Mantiqueira tem uma herança muito legal em Gonçalves, que é do restaurante da Dona Vilma. Quem não conheça vai conhecer o restaurante da Dona Vilma em Gonçalves, que faz uma tradicional carne na lata. E aí, cachaça ou cerveja? Rabo de galo. Porque o porco na lata tem uma untuosidade maior, um sabor muito mais forte. Claro que é uma cachaça envelhecida por 2, 3 anos também vai bem, né? Uma cerveja escura também vai bem, mas a amargor e dulçor, acho que seria o segredo aí para equilibrar com a gordura do porco na lata e talvez deve sal também, né? Ou deve uma certa quantidade de salmoura na gordura do porco. E aí eu acredito que eu indicaria isso. O Daniel perguntou sobre possibilidade de infusões, né? Respondendo rapidinho aqui a pergunta do Daniel. Daniel, é muito experiência, muito teste, tem que fazer testes. Eu gosto de usar para cada 1 litro de bebida, usar cachaça branca de qualidade, né? Pode até usar uma cachaça envelhecida em amburana ou com uma breve passagem de barrica, uma cachaça não tão amarela, mas levemente amarela ou levemente amarelo indo para um tom esverdeado, às vezes a gente encontra no mercado. Para cada litro, cerca de 200 a 300, aí depende do produto, né? Então você pode equilibrar aí, se for uma fruta muito ácida, por exemplo, cambuci, tem várias infusões com cambuci, né? O fruto cambuci. Você pode aumentar um pouquinho esse açúcar aí, 150 a 300 gramas de açúcar, e aí dá para você brincar um pouquinho, em vez de usar o açúcar fino, você usar um açúcar de um pouco mais qualidade, o próprio mel ou melado de cana. O melado de cana, às vezes, ele deixa o sabor ainda mais forte da cana, então tem que tomar. Eu costumo usar um pouquinho menos do melado de cana. Para quem tiver curiosidade em conhecer algumas receitas de infusões, esse livro aqui, ó, Tecnologia, Bebidas Alcoólicas, Ciência e Tecnologia. É um livro que ele traz várias receitas de como fazer infusões, né? Então, inclusive da cultura brasileira. É um livro que a gente encontra nos e-commerces virtuais de livrarias, né? Ele é interessante para isso. Super legal, Fernando, fantástico. Bom, e aí para finalizar essa questão dos ingredientes de raiz, para a gente falar da harmonização deles também, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre os doces, né, Fernando? Sobre os doces de compota, né? As frutas, os pomares, eles tinham e abundavam na agricultura de subsistência muito grande, né? No pel ou em compotas, geleias, se comia goiaba, se comia marmelo, né? Se comia laranja em calda, né? Então a gente o próprio doce de abóbora, então a gente tem esses doces de compota, né? Então falando um pouco mais da doçaria brasileira, que são a base da doçaria brasileira é fruta,
né, basicamente. Assim como a europeia é um pouco a base mais de gemas e ovos e leite, creme de leite, enfim, a gente tem bastante frutas no Brasil, né? Então eu considero aí a doçaria brasileira de raiz são os doces basicamente de compotas e de frutas em si, certo? E aí, o belo licor, talvez? Sim, um belo licor. Eu lembrei de vinho, né? Vinho doce, vinho de sobremesa. Vai bem. Claro que vinho de sobremesa é um vinho fino, né? Normalmente que a gente encontra no mercado. Mas eu lembrei, você falou, eu lembrei de vinho e lembrei de mostrar que eu separei um garrafão desses de 5 litros. Né? Isso é uma tradição também no Brasil que vem uma herança da cultura da colonização italiana, mas que a gente encontra, e a gente encontra essa embalagem tanto para vinhos coloniais, os chamados vinhos coloniais, né, os vinhos feitos principalmente lá no sul do Brasil e até em algumas outras regiões, com uvas americanas, não são uvas fino, mas que têm o seu valor e são muito importantes na história da cultura brasileira, da história do Brasil, né, e tem uma relação muito forte com a história da colonização italiana. Esse vinho mais doce. A gente tem bastante preconceito com esse vinho, né? O brasileiro vem deixando cada vez mais de tomar esse tipo de vinho e passando a conhecer os vinhos finos, o que é muito bacana também. Claro, a gente tem excelentes vinhos hoje no Brasil, mas a gente tem produtores orgânicos, por exemplo, valorizando e deixando esse vinho colonial também muito interessante. Então, existem duas uvas principais, que é a Isabel e a uva Bordeaux, que são usadas nesse tipo de vinho colonial, e normalmente eles são mais doces naturalmente. Essa fruta já é mais doce, então ela é bem frutado e bem doce. E por que não também um vinho desse acompanhando refeição e acompanhando refeição tradicional brasileira e sobremesa brasileira, né? O garrafão, além de ser usado, claro, para envasar vinho, ele também é usado para envasar cachaça, né? Esse inclusive, é de uma cachaça, de um alambique, né? E faz parte da cultura. É bom lembrar desse objeto aí, que é um símbolo. Sabe uma coisa que eu queria só perguntar, que eu acho que pode ficar claro também para o pessoal, Fernando? Qual que é o papel da madeira na cachaça? Assim, ela muda muito o gosto, ela muda o paladar, as percepções, a memória, o olfato, enfim, assim, qual que é a importância da madeira basicamente na cachaça? Excelente pergunta, Vitor. A madeira, ela quimicamente, ela reage, ela traz até, em média, cerca de 300 reações químicas quando ela fica em contato com a madeira. A madeira, ela entrou no mundo das bebidas num primeiro momento, isso lá na Idade Média, para ser transportada, para usar para transporte, né? Transporte das bebidas, cerveja, vinho e outras bebidas eram transportadas com a madeira, em recipientes de madeira. E aí perceberam que a bebida mudava quando estava em contato com a madeira, né? A bebida encharcava a madeira, e a madeira, que é feita de vegetal, né, de árvore, tem taninos, tem flavonoides, tem uma série de componentes de compostos que também passam sabor e cor para a bebida, né? Então, e aí com o tempo foram descobrindo as melhores madeiras. Então, carvalho, por exemplo, é tradicional ser usado em várias bebidas, no vinho, em cerveja, em whisky. O carvalho é muito utilizado e cachaça brasileira também usa carvalho para envelhecer. No Brasil, especificamente, é um dos únicos países do mundo que tem uma tradição com relação ao uso da madeira e na cachaça, né, para armazenar cachaça e envelhecer cachaça, com madeiras brasileiras. A gente tem uma variedade muito grande de madeiras no Brasil, e isso tem valorizado também muito o nosso produto com madeira brasileira. Então, bálsamo, amburana, jequitibá são madeiras que dão uma característica peculiar de sabor para a cachaça. A cachaça, quando passa em madeira, ela vai ficando mais macia, né? Normalmente a cachaça branca, ela é uma cachaça que ela vem para mostrar o que ela é, né? Então ela vem, mostra o doçor da cana, mostra a acidez, mostra o álcool, né? Mas como eu comentei no começo, quando ela é bem feita, ela também desce super redonda. A gente fala que cachaça branca é a abrideira, é para abrir os trabalhos, né? Para acompanhar o petisco, para acompanhar as entradas. E, inclusive, vale uma recomendação: resfriar, refrigerar, deixar a cachaça branca fresca, pôr num baldinho com gelo, colocar um pouquinho na geladeira,
cachaça branca acaba ficando um pouco até mais gostosa e mais leve de provar. Expliquei? Legal. É isso. Antes da gente abrir para pergunta, só vale lembrar também que sempre beba com moderação, né? É Com muito certeza. importante. E essa questão da harmonização também é muito pessoal, né, pessoal? Não tem certo nem errado, né, Fernando? É muito pessoal. Então, para mim, um torresmo não pode harmonizar com uma cachaça, mas com outra pessoa pode harmonizar com um belo vinho tinto, um belo vinho branco, enfim, né? Então, a harmonização é uma coisa muito pessoal, né? Se você gosta daquilo, não tem certo nem errado. Lógico que, se por acaso, né, a gente tem uma bebida muito forte com um prato muito delicado, por exemplo, né? Então consequentemente vai se sobressair em cima do outro, né? Ou ao contrário também, um prato muito forte, muito robusto, bem carregado de tempero, com uma bebida bem delicada, consequentemente o prato também vai sobressair sobre essa bebida. Então, assim, a harmonização é uma brincadeira. E quanto mais você bebe, quanto mais você degusta, mais você vai aprender sobre isso, né? Então, fica aqui a nossa dica em si, certo? Bom, vamos abrir Perfeito. para perguntas, pessoal. A gente gostaria que alguém abrisse o microfone, quem tivesse perguntas ou contribuições ou uma curiosidade, né? Então, de fato, contribuísse com a gente aqui, já temos uma horinha de bate-papo. Ou que queira escrever no chat também. Acho que o pessoal está tímido, Fernando. Tá pensando. É. Não, tranquilo. Bom, que bom, pessoal. Sobre carne, Opa, desculpa. Sobre, só uma dúvida, sobre carne de porco ou carne de vaca, né? Vamos por um churrasco. A tradição, assim, do brasileiro, ela vai mais pro churrasco mesmo? Ele é mais fácil para você harmonizar do que uma carne de porco? não, isso é muito peculiar, Edilson, né? O Edilson, isso é muito peculiar, né? O churrasco, a gente pode falar que é uma herança do sul do Brasil, mas que é consumido de norte a sul, né? Então, e com as suas leves diferenças, né? Então, o churrasco gaúcho, geralmente, ele é um churrasco com peças de carnes maiores, né? Feito no fogo de chão, um costelão inteiro, um carneiro inteiro, né? Então, o churrasco gaúcho, ele é um pouco mais diferente. Quando a gente vai para Curitiba, por exemplo, né, o churrasco, às vezes, ele só está presente na hora do almoço. Quando a gente vai mais para o Sudeste, a tradição se comer um churrasco se dura o dia inteiro. Eu pude comer um belo de um churrasco no norte do Brasil, que às vezes não tem tanta essa cultura de búfalo, né, de carne de búfala, ali na região do Marajó, né? Então, assim, depende. Não que um churrasco ele vai se harmonizar mais fácil do que uma carne de porco. Aí vai depender basicamente do preparo, como que foi feito, por que que é feito, qual o propósito disso, né? E do jeito que a carne de porco ela foi transformada e modificada em si. Então eu acho que vai a partir de uma percepção, né? Então eu acho que não tem um que harmoniza mais fácil que o outro. É o que eu falei. Eu acho que tem uma percepção, é uma coisa um pouco até mais pessoal e cultural, certo, Fernando? Certo. Eu acabei não comentando. O Daniel perguntou das dicas, né, de infusões. Eu não falei sobre tempo, né? Eu falei sobre proporção, mas eu não falei sobre tempo. O tempo de contato para fazer uma infusão, um licor, uma infusão de raízes. Eu tenho aqui, por exemplo, uma que eu fiz com cerca de 20 flores e raízes e ervas. Como eu tinha muitos ingredientes aqui, três dias foi o suficiente. 3 dias de contato, eu aromatizei da forma como eu quis, ali a bebida, e você já tem o efeito. E esse tipo de experiência, de teste, é legal ir fazendo e você também usar isso na coquetelaria. Você substitui, às vezes, bebidas industrializadas, fazendo a sua própria infusão.
né, tendo o seu próprio bitter, tendo o seu próprio vermute, e não é só a cachaça que você pode usar. Você pode usar vinho também para fazer infusão. Tá? Essas bebidas Campari, Cinzano, dentre outros, muito usado na coquetelaria, também levam vinho na infusão. Muito legal. E só para complementar o Edilson aí, Edilson, quando a gente pensa, por exemplo, em um churrasco gaúcho, uma bebida que a gente não citou, mas que eles harmonizam lá, é o chimarrão. Né? Então, o chimarrão, ele é harmonizado com o tradicional churrasco gaúcho em si. Né? Mas a gente aqui do Sudeste, vamos tomar um chimarrão um dia inteiro harmonizando com churrasco. Será que é a nossa cultura? Será que a gente vai conseguir harmonizar de fato? Será que vai ser uma percepção legal para a gente? Será que o nosso paladar vai aceitar tão facilmente um churrasco, um chimarrão, ao invés de uma cerveja Pilsen larga e gelada? Né? Então, eu acho que é muito essa questão da percepção e é uma questão também bem cultural em si. Certo? Respondido? No sul também alguns usam vinho, né? O vinho tinto para harmonizar churrasco. Vinho tinto Sim, também muito consumido. Não, acho que com certeza você explicou muito bem, né? Aí vai questão do paladar e da região mesmo, né? Cada um tem seus ingredientes, os seus modos de preparo, né? Foi bem explicado mesmo. Justamente. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado. Mais alguém, pessoal, quer contribuir alguma coisa, perguntar também, uma curiosidade? O Fernando já tá me dando vontade até de beber. Acho que daqui a pouco, depois das 6 horas, eu acho que eu vou tomar uma cachaçinha aqui em casa, cara. Cachaça a gente tem que degustar em microgoles, que a gente fala, né? Microgoles, goles pequenininhos, não põe na boca, deixa sentir ali o sabor, queimar o céu da boca e a linha, a ponta da língua, né? Sentir aquele dulçor agradável que a cachaça traz. E ela também traz a questão da limpeza de paladar também, né? O álcool também traz a limpeza de paladar. Cachaça, para ser cachaça, conforme a lei, existe uma legislação brasileira. Para chamar cachaça tem que ser de 38% a 48% de teor alcoólico. Uma dica muito legal. Desculpa só falar tanto de cachaça, mas uma dica interessante. Cachaça de 38% a 43% de teor alcoólico é uma cachaça leve. Cachaça com 43% a 45% de teor alcoólico é uma cachaça de médio corpo. E uma cachaça de 45% a 48% de teor alcoólico é uma cachaça encorpada. Então, quanto mais encorpado for o prato, você pode aumentar a graduação alcoólica. Mas se for para entradas, se for para pratos leves ou para arredondar um sabor, eu indico cachaça até 45% de teor alcoólico para acompanhar comida. Para acompanhar sobremesa também, você pode acompanhar com uma cachaça com mais álcool, de 45% a 48% de álcool. Fantástico. E um detalhe só que eu não falei também, Fernando, que eu já havia me esquecido e estava na linha de raciocínio, o tanto que a carne de porco é versátil, que também nos traz os embutidos, né? O bacon, as linguiças curadas, o paio, enfim, o copa-lombo. Então, os curados também fazem parte aí dessa cultura, né? Ou a linguiça de fumeiro, né? Que era bem um ingrediente bem caipira. Se fazia uma linguiça, se colocava, né, em cima do fogão de lenha para ir pregando aquela fumaça e desidratando, né? Então isso vai se transformando, né? E é um ingrediente de fato vivo, então ele vai se transformando e vai criando novas características. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Tá todo mundo quietinho? Paulinha? Sobre uma brincadeira que o Rodrigo Oliveira, né, chefe de cozinha do famoso restaurante Mocotó da cozinha brasileira, eles fizeram no restaurante deles. Eles infusionaram costela de porco na cachaça. E fizeram Blood Mary. Né? Tem o Blood Mary, que é americano, norte-americano com vodka. Aí ele trocou a vodka por uma cachaça infusionada na costela de porco. E aí o coquetel passou a ser chamado de Body Mary. E é muito legal também que a gente pensa que as bebidas elas servem como tempero para as carnes, né, Fernando? Como as marinadas,
né? Então a gente pode marinar um belo pernil, por exemplo, com uma cachaça, ou um vinho tinto, um vinho branco, enfim. Então as bebidas servem também como condutores de prolongadores de sabores, certo? Então ela vai prolongar bastante e para um belo assado, né? Para um belo braseado, belo grisado, as bebidas também ali como cocção vão muito bem em si, né? Um A belo acidez, ossopuro, né? Ele traz acidez também, eu acidez. acho, para os pratos também. Acidez, maciez, né? Então tem bastante coisa em si. Perfeito. Certo, pessoal? Bom, Fernando, de minha parte é isso. Estamos com 1h10 de bate-papo. Se mais ninguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos, né? Peço que vocês sempre fiquem atentos aí às redes sociais do Senac Campos do Jordão, porque a gente está com bastante novidades aí remotamente, né? E com bate-papos super interessantes também de outros professores. Então, fiquem sempre de olho aí nas redes sociais do Senac Campos do Jordão, às vezes também por e-mail, que vai ter muito mais bate-papos legais como esse aqui. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer estar com todos vocês e estou sempre à disposição aí para qualquer assunto, certo? Grande abraço e obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado também, Vitor. Agradeço a participação de todos. Harmonizem sempre com moderação e responsabilidade. Obrigado pela presença. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Obrigado.